No dia 25 de abril de 2014, o ciclista Martin Pearson estava andando por uma estrada rural ao longo de uma floresta no nordeste da Austrália. Aquela era a última etapa de sua prova de resistência de 9 dias, durante a qual já tinha percorrido quase 1.500 quilômetros e agora se dirigia para casa. Martin tinha apenas 300 quilômetros pela frente, mas uma fatídica combinação de circunstâncias pôs fim aos seus planos de forma terrível. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que tem abaixo escrito inscreva-se. Peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga lá no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. Ao longo de todo o percurso, Martin Pearson foi acompanhado por sua esposa Sandy Vigar. A mulher o seguia de carro e era responsável por fornecer alimentos e bebidas frescas ao marido durante suas paradas. Naquele dia, eles haviam combinado que passariam a noite na cidade de Dalby, e Sandy foi na frente para ter tempo de preparar o quarto do hotel para a chegada de Martin. Mas antes que pudesse chegar ao seu destino, ela recebeu uma ligação terrível em seu telefone. Sandy foi notificada de que seu marido havia acabado de falecer. Martin Pearson tinha 61 anos e passou a maior parte da vida cuidando de animais. Ele era anestesista veterinário, professor da Universidade de Queensland e autor de vários artigos científicos sobre medicina veterinária. Ele era uma pessoa muito compassiva e simplesmente não conseguiria ignorar alguém que precisasse de ajuda. Aliás, alguns pacientes dele mudaram-se para morar em sua casa e tornaram-se membros da família. Cães, gatos, pequenos roedores e até mesmo cordeiros. Martin adorava todos eles. O homem adorava passar seus momentos de lazer pedalando pelas paisagens da Austrália. Sua excelente forma física permitia com que ele fizesse longas caminhadas e pedalasse por vários quilômetros sem se cansar. Inclusive, ele sempre cuidou muito de sua segurança, buscando sempre pedalar por lugares mais afastados, estradas rurais, e também usando equipamentos com símbolos reflexivos, aqueles equipamentos que quando você ilumina, eles refletem bastante luz. Então ele sempre fazia os seus trajetos com o máximo de segurança possível. Mas em uma dessas estradas desertas, perto da cidade de Inglewood, o Martin acabou sendo atropelado por um homem que fugiu do local. E ele, que nunca ignorava ninguém que precisava de ajuda, acabou falecendo sem ninguém para socorrê-lo. O impacto foi tão forte que as coisas dele ficaram espalhadas por uma distância de 30 a 40 metros e a bicicleta ficou praticamente enrolada na cerca da estrada. Não houve marcas de frenagem, o que significava que o motorista nem tentou evitar a colisão. Nessas condições, os equipamentos de proteção em nada puderam ajudar o ciclista, que morreu no local. O departamento de polícia de Inglewood, com uma população de menos de 1.000 habitantes, tinha apenas 3 policiais. 2 deles, os sargentos Matt Shaw e Tim Hoffman, foram ao local do acidente em busca de evidências que ajudassem a identificar o carro e seu motorista. Foi terrível. Óculos de sol, garrafas de bebida e todo tipo de pequenas coisas estavam espalhados pela estrada. Tive a sensação de que quem fez isso tinha certeza de que os policiais locais simplesmente não iriam procurá-lo e ele escaparia impune, disse o policial Matt Shaw no início da investigação. Entre as coisas que estavam espalhadas pela estrada havia um farol Light Force que estava caído sobre um arbusto. Obviamente, aquele farol havia caído do carro com um impacto, e o que era muito importante é que a Light Force era uma fabricante regional,
que era especializada em fazer faróis para veículos SUV e caminhões. Por isso, os policiais sabiam que tinham que procurar o suspeito entre motoristas de veículos grandes, e assim sua busca acabou sendo reduzida. A bicicleta do médico estava equipada com GPS, que possibilitou saber o horário exato do acidente. De acordo com o dispositivo, naquele dia Pearson estava se movendo a uma velocidade média de 25 a 30 km por hora, mas às 15 horas e 14 minutos a velocidade caiu drasticamente para zero. Outra pista era o tênis de Martin, que apresentava marcas azuis. Quando os detetives se voltaram para a esposa do falecido, ela garantiu que antes não haviam tais marcas em seus sapatos, ou seja, muito provavelmente esse rastro foi deixado pelo carro que o atropelou. Isso era tudo o que a investigação tinha à sua disposição na fase inicial. A polícia procurou o público e pediu aos motoristas cujos veículos estavam sem farol por qualquer motivo, bem como aqueles que passaram por Inglewood naquele dia, que se apresentasse. Várias pessoas ligaram para a delegacia, mas o verdadeiro culpado ignorou o pedido. Tentando de certa forma ajudar na investigação, o irmão do Martin, chamado John, percorreu todas as ruas próximas do local onde o acidente ocorreu e ele sempre tentava encontrar algum carro que estivesse sem farol, mas infelizmente essa sua busca não deu resultados. Inclusive, a fiscalização de postos de gasolina que eram próximos ao local do acidente também acabou não dando em nada, porque os funcionários dos postos disseram que não viram nenhum carro azul passando por ali. E mais uma vez, a polícia se via em um beco sem saída. A última esperança dos detetives era a estação de registro de trânsito localizada a 8 km do local do acidente. Ao revistar o vídeo da estação, o sargento Shaw notou um veículo indo em direção a Inglewood. Calculando sua rota e velocidade, descobriu-se que ele deveria passar pelo local da colisão com o ciclista justamente no momento do acidente. E embora aquele veículo fosse branco e não azul, valia muito a pena conferi-lo. Ao consultar o banco de dados, a polícia descobriu que apenas 3 veículos daquele estavam cadastrados na área. 2 deles pertenciam a um certo Geoffrey Sleba, dono de um grande negócio relacionado ao armazenamento e transporte de grãos. Inclusive, 6 anos antes desse incidente, ele já havia se envolvido na morte de outra pessoa, mas acabou escapando impune. No final da noite de 24 de abril de 2008, Geoffrey Sleba ligou para a polícia e disse que sua esposa Lynn havia acabado de perder a vida após ter sido alvejada por uma espingarda. Quando os policiais chegaram ao local da ocorrência, eles encontraram a mulher caída no chão de uma garagem que ficava ao lado da casa da família, e ela havia sido atingida nas costas. E ao lado dela estava o Geoffrey Sleba aos prantos. Em seu depoimento à polícia, ele explicou que por volta das 21 horas acabou vendo uma cobra marrom em sua garagem e pediu a ajuda da esposa para encontrá-la e retirá-la do local. Um detalhe interessante é que a cobra marrom, em termos de toxicidade do veneno, ela é a segunda cobra terrestre mais venenosa de todas as espécies. Então, na Austrália, qualquer animal que você encontrar vai ser perigoso. E é incrível como um lugar que é cheio de animais selvagens extremamente perigosos, ainda tem vários humanos morando lá, o que mostra que nós humanos somos pior do que qualquer animal. Quando foi até a garagem junto com a esposa procurar pela cobra, por precaução, Geoffrey levou consigo uma espingarda carregada, lembrando que ele não ia caçar um urso ou um leão, era apenas uma cobra e ele levou uma espingarda. Entrando na garagem, eles começaram a inspecionar tudo. Lynn estava na frente de Geoffrey. Em algum momento, ele sentiu que uma coisa estava em sua perna e disparou automaticamente sem querer, e o tiro atingiu as costas de sua esposa. No inquérito pré-julgamento, a legista ouviu evidências de especialistas em armas que disseram que usar uma espingarda em uma área fechada com piso de concreto era uma receita para o desastre. Além disso, era impensável colocar armas em prontidão para combate com uma pessoa em sua frente, isso aí qualquer idiota sabe. 4 especialistas em cobras também testemunharam. Todos consideraram a versão de Geoffrey extremamente improvável.
A curadora sênior do Museu de Queensland disse que ninguém jamais viu uma cobra marrom oriental ativa à noite em temperaturas tão frias. Eram 11 graus no momento da morte de Lynn. Quando questionada se, por exemplo, um cachorro poderia ter perturbado a cobra, ela disse que se um cachorro tivesse feito isso, ele com certeza estaria morto. O estado do casamento também foi examinado no inquérito. Lynn havia deixado Geoffrey por uma semana no ano anterior, levando os filhos com ela. A mãe dela disse à polícia em entrevista que a filha havia escrito a Geoffrey para lhe dizer que ela estava farta dele só pensar em trabalho e não dar atenção para ela e para os filhos. Geoffrey disse à polícia que seu vício em trabalho era um problema e que Lynn estava cansada de ficar em casa com as crianças, enquanto ele trabalhava várias horas. Lynn também queria voltar a trabalhar e procurava um emprego com horário flexível. Uma amiga dela disse que ela queria ser mais independente financeiramente e de outras formas. Pouco antes de sua morte, Lynn abriu sua própria conta bancária e transferiu $20 mil para ela. Geoffrey disse à polícia que aquela era apenas uma poupança e que ele sabia muito bem disso. Mas os investigadores acabaram encontrando uma discrepância entre o depoimento de Geoffrey e o depoimento de duas amigas da Lynn em relação ao seu conhecimento desse dinheiro. Ele disse que sabia, mas as amigas disseram que ele não sabia. Também houveram evidências no inquérito de que o Geoffrey já havia sido acusado de perseguir uma mulher. Ele disse o seguinte à polícia: "Eu queria falar com alguém de fora da família, e ela parecia uma pessoa muito legal para conversar." Ele começou a ligar para a mulher no trabalho e enviar várias mensagens de texto. Essa mulher pediu para ele parar e um homem atendeu o telefone dela, dizendo para ele deixá-la em paz. Inclusive, nessa época, Lynn o acusou de ter um caso, e por sua vez, a família de Geoffrey afirmou que os dois eram um casal feliz e normal. No fim, a legista encarregada não encontrou nenhuma evidência de violência doméstica. No entanto, concluiu que as provas que comprovavam a negligência criminosa foram insuficientes, não havendo nenhum motivo para o homicídio, e ela resolveu não encaminhar o caso ao diretor do Ministério Público. Não consigo determinar a causa da sequência de eventos pela qual a arma de fogo em posse de Geoffrey Sleba foi disparada nas costas de Liane Sleba, e se os eventos ocorreram ou não por acidente. Então, esse caso acabou nunca sendo julgado. Quando os policiais foram até a casa do Geoffrey, só que dessa vez por causa do atropelamento do Martin, ele se fez de desentendido. Mesmo quando os policiais encontraram um farol Light Force na casa dele, que mostrava sinais claros de uso e havia sido trocado, ele disse que não sabia por que as suspeitas haviam recaído sobre ele. A investigação também obteve gravações de uma câmera de vigilância localizada ao longo da rota por onde Geoffrey costumava entregar grãos. A filmagem mostrou que um dia antes da colisão com Martin Pearson, o veículo de Geoffrey estava com os dois faróis e 2 dias após o acidente, os faróis haviam sido trocados e o suspeito não conseguiu explicar o motivo. As últimas dúvidas sobre a culpa dele foram dissipadas quando o próprio carro foi examinado. Havia uma abrasão característica perto do paralamas esquerdo e o próprio paralamas tinha uma borda azul. Assim, a questão de como havia uma marca azul no tênis do Martin, embora o carro do suspeito fosse branco, foi resolvida. No julgamento pela morte de Martin Pearson, iniciado em fevereiro de 2018, Geoffrey Sleba insistiu que não se lembrava do momento da colisão. A defesa apresentou provas de que o réu tinha apneia obstrutiva do sono grave, não diagnosticada na época, e conseguia adormecer sem perceber. Ele foi embora porque não sabia que havia batido em uma pessoa, disse o advogado de defesa. Por sua vez, o promotor do caso disse que a colisão foi extremamente forte e não tinha chance nenhuma do Geoffrey não ter percebido que havia batido em alguém. Além disso, a troca dos faróis foi realizada por ele por algum motivo que ele não explicou. E é óbvio que esse motivo é porque um dos faróis havia sido quebrado no acidente, né? Então, no mínimo, ele sabia que algo aconteceu. A juíza, depois de ouvir os argumentos de ambos os lados, disse que não tinha dúvidas de que o réu sabia que havia atropelado alguém. Mas ao proferir a sentença, ela pretendia ter em conta circunstâncias atenuantes, como a presença de 4 filhos dependentes e o estresse causado pela morte da mãe das crianças, que, segundo a conclusão da psicóloga, ainda assombrava o Geoffrey Sleba.
Por isso, ele foi considerado culpado de dirigir perigosamente causando morte e recebeu incríveis, preste atenção nisso aqui, ó. Olha só, não foi no Brasil, hein? Ele recebeu incríveis 3 anos de prisão. Isso aí, 3 anos seco, 3 aninhos de prisão e é isso. Assim, o empresário que ceifou a vida da própria esposa e a vida de um médico respeitado escapou impune 2 vezes. É só mais um caso entre vários outros que mostra que a justiça no Brasil ela é falha. Ela é falha sim. Ela é extremamente falha, porque é uma situação assim chata de eu falar, mas um tio meu, ele também acabou perdendo a vida em um acidente de trânsito. Um cara que estava completamente bêbado atropelou meu tio que vinha na moto. Meu tio foi fazer uma curva, o cara passou por cima do meu tio e o cara não foi preso. Então assim, existem sim situações onde a justiça no Brasil falha, mas em todos os lugares a justiça também falha. Então eu vejo várias pessoas comentando, se fosse no Brasil, sim, se fosse no Brasil poderia ter a pessoa não pegar uma sentença, ou então a sentença ser atenuada, mas em outros países isso também acontece. Na Austrália tem prisão perpétua e o cara não pegou nada, o cara ceifou a vida da esposa, ceifou a vida de um médico, e é isso, tá aí soltinho. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e jamais do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções, como Pix, seja membro, valeu demais, e apoie-se. Vai de você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau.